Olá, meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta e eu tava aqui planejando uma playlist com dicas de redução de danos para quem quer usar psicodélicos e um assunto acabou emergindo com mais força, que é justamente o assunto de hoje. Muita gente que quer tomar psicodélicos e por segurança não quer fazer isso sozinho, opta por tomar em grupo, seja em uma igreja que serve a ayahuasca, seja em algum trabalho de estilo mais xamânico ou num grupo que se reúne para tomar psicodélicos. E, assim como tudo na vida, é necessário separar joio de trigo. Tem muita gente séria fazendo trabalhos com ayahuasca e com outras medicinas, mas tem muita gente picareta e abusiva que se aproveita de quem está em busca de ajuda. Então hoje o meu objetivo é refletir sobre isso com você e dar dicas para você não cair em ciladas. Se você está aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já sabe que os psicodélicos podem sim ser usados de forma terapêutica, libertária e transformadora. Mas o que eu percebo que ainda não é claro para a maioria das pessoas é que os psicodélicos também têm um potencial danoso quando direcionados para manipulação de pessoas e grupos. Então presta bastante atenção nas dicas que eu vou passar para você e fica até o final porque a última dica é uma dica para a vida. Bom, grupos e seitas abusivas já são um problema por si só. Mas quando o psicodélico é adicionado nessa história, as coisas podem ficar muito piores. E por quê? O que acontece quando a gente está sob efeito dos psicodélicos? Dentre outros efeitos, a atividade cerebral diminui em áreas que estão relacionadas às funções do ego, como por exemplo o córtex pré-frontal, que é uma área muito importante no desempenho de funções executivas, como planejamento, tomada de decisões e comportamento social. Ou seja, quando essas funções ficam rebaixadas, o nosso ego fica mais permeável. E é por isso que a gente abre espaço para que as emoções, conteúdos inconscientes, memórias, etc., emerjam com mais facilidade. O que catalisa também os processos de conexões de ideias e de criatividade, como eu falei num vídeo que eu vou deixar aqui indicado. E nesse processo de expansão de consciência e rebaixamento das funções egóicas, a gente fica também mais sugestionável. Quem tem experiência com psicodélicos sabe, por exemplo, o quanto que uma mesma música pode te tocar muito mais profundamente sob o efeito dos psicodélicos do que sem a substância. Essa abertura e sugestionabilidade deixa a gente mais vulnerável. E isso pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo do espaço onde você está. Se você fica vulnerável num ambiente verdadeiramente acolhedor, de amor incondicional, compaixão, apoio, etc., isso pode ser excelente. Isso pode te proporcionar uma grande abertura para uma experiência muito rica. Pode te ajudar a ventilar algumas emoções, a ter insights, etc. Agora, se você fica vulnerável num ambiente manipulador, você fica ainda mais suscetível a sofrer os mais diversos tipos de abuso. E nem sempre é fácil identificar esses ambientes ou líderes manipuladores, principalmente se eles se escondem por trás de uma imagem de iluminado ou guia espiritual. Sabe aquela coisa assim? Aqui nós somos muito evoluídos, pura luz. Nós tomamos ayahuasca e sabemos a verdade. E bom, antes de eu falar sobre as situações que devem acender um alerta para você observar, eu quero reiterar que existem ambientes muito sérios, religiosos e não religiosos, e que respeitam as diferenças, que estimulam a autonomia das pessoas, que são abertos a questionamentos e a formas diferentes de se pensar. Mas existem também muitos locais que, apesar da fachada, paz e amor, acabam funcionando como seitas, no pior sentido da palavra. Bom, eu vou começar a tecer aqui um raciocínio com vocês, falando rapidamente sobre as ideias do Wilhelm Reich, que dedicou muito do seu trabalho para analisar o fenômeno do fascismo. E vocês vão entender porque eu tô falando sobre isso um pouquinho mais pra frente. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a teoria dele, mas eu vou destacar que ele buscou entender como que a cultura autoritária, reproduzida pelas instituições sociais, como a família, a escola, a igreja, o Estado, produz uma estrutura psíquica dependente de uma autoridade e muito desacostumada de autonomia. Ele fala também como que os líderes se aproveitam disso e também da insegurança e das frustrações das massas, como que eles manipulam as ideias e os sentimentos para que as pessoas sintam a necessidade de um salvador, de uma figura paterna para salvá-los e protegê-los da fonte de todo o mal, que sempre está em um outro grupo. Sempre em um grupo que não é reconhecido como um nós, é um eles, é um grupo de fora. E pode ser qualquer grupo com qualquer nome. Pecadores, hereges, bárbaros, judeus, comunistas,
O importante é colar nesse grupo do eles uma imagem que encarne o mal e a fonte de todos os problemas e frustrações das massas. E isso, obviamente, não obedece uma lógica racional. Se você questionar racionalmente essa pessoa, mostrar fatos e evidências de que as coisas não são exatamente assim como ela está dizendo, isso provavelmente não vai funcionar, porque a submissão dessa pessoa àquelas ideias não é de origem racional, é de uma origem inconsciente e emocional. E por que eu tô falando sobre fascismo no início de um vídeo de redução de danos para uso de psicodélicos? Porque esse fenômeno acontece no macro, em situações políticas de qualquer época, em que o povo confia num líder, né, que vê nele ali uma salvação messiânica, mas que esse líder acaba agindo contra os interesses das próprias massas. E isso acontece também no micro, né, líderes de pequenos grupos que manipulam as emoções e frustrações para se aproveitar de pessoas fragilizadas ou ainda muito pouco conscientes de si mesmas. Então vamos lá, eu vou falar aqui sobre alguns pontos a serem observados e tipos de situações que devem ligar esse alerta. Essas dicas, claro, valem para lugares que não consagram qualquer tipo de substância, mas com psicodélicos no meio, tudo fica mais sério. Então, dica número 1. Como eu disse, normalmente esses grupos abusivos funcionam a partir de uma ideia muito polarizada entre o nós, ou seja, quem faz parte desse grupo especial, evoluído, que tem uma missão importante, etc., versus eles, as pessoas de fora do grupo que estão perdidas, são menos evoluídas, que não conhecem a verdade. Então, primeiramente, observe as ideias proferidas pelo líder do local e se questione como que elas fazem você se sentir. São ideias que estimulam sua autonomia, seu autoconhecimento? Ou são ideias castradoras, opressivas, que te forçam de alguma maneira a pensar como aquele grupo? Existe espaço para quem pensa diferente? Como que é o discurso em relação a pessoas de outras culturas, de outras religiões? É um discurso preconceituoso que dá a entender que as pessoas que não seguem os mesmos valores do grupo estão erradas? Isso aí já acende um bom alerta. A dica número 2 é a seguinte: se o grupo se considera mais avançado do que a média, o líder é então considerado mais especial ainda. É um mestre, um guru, e ele estabelece como que os membros devem pensar, agir e sentir. Eles podem dizer explicitamente ou nas entrelinhas com quem que as pessoas podem se relacionar ou não, o ambiente que elas podem ou não frequentar, a faculdade ou o emprego que elas devem ter ou devem largar. E isso às vezes é muito sutil. O que leva a gente para a dica de número 3. Normalmente essas lideranças e a dinâmica do grupo induzem sentimentos de vergonha ou de culpa para manipular as pessoas a agir conforme as regras do grupo. Quarta dica: observe como o grupo ou a liderança lidam com questionamentos e discordâncias. A forma mais comum de exercer poder é sorrateira. Eles podem debochar, ridicularizar a pessoa, taxar de menos evoluído. Ou quando você leva alguma questão, a pessoa pode dizer: nossa, como você está trazendo uma energia ruim para esse espaço. Mas pode ser também que esse poder apareça na forma de punições mais claras e mais severas. Quinta dica: o grupo demonstra excessivo compromisso sem questionamento ao seu líder, seja o líder vivo ou morto. E se o líder faz algo estranho, que possa levantar alguma desconfiança sobre a sua moral ou ética, as pessoas ali são induzidas a pensar alguma coisa do tipo: ele com certeza deve ter um propósito muito evoluído para fazer isso. Eu que na minha pequenez, na minha ignorância, não consigo entender essas ações. E isso pode ser desde ser induzida a fazer vista grossa para alguma coisa grave, a contar uma meia-verdade ou uma mentira para proteger o líder, ou até situações que levam a um abuso sexual. O Instituto Chacruna fez um guia da comunidade ayahuasqueira para conscientização do abuso sexual, que infelizmente não é raro nesse meio. Eu vou deixar o link do guia na descrição do vídeo e eu vou destacar aqui apenas um ponto que eles apresentam. É muito comum uma romantização do guia, do xamã, dos padrinhos da casa, como se eles fossem santos, deuses encarnados na Terra, o que os coloca numa posição de muito poder. Se essa pessoa, de cima do seu pedestal santificado, disser que você precisa tirar a roupa, que você precisa ser tocado em partes íntimas, ou mesmo ter relação sexual com ele para ter cura, ou para ter um poder especial, ou porque ele prometeu te ensinar magia sexual, ou sentir o verdadeiro poder da ayahuasca, tá errado. Ninguém sério faz esse tipo de coisa. Ninguém, em cultura nenhuma. É abuso, sai correndo, procura ajuda, denuncia. E a
sexta e última dica, que na verdade é uma dica para a vida. Não acreditem em quem diz que é a expressão da pura luz, que é perfeito, que só sente amor, paz e harmonia, porque a luz só existe em contraste com a sombra. Nada é pura luz. E quanto mais as pessoas negam suas sombras, negam seu lado ruim, seus traumas, negam sentimentos negativos, mais elas se tornam suscetíveis a eles. Mais essa sombra tem o poder de vir, te tomar e você nem perceber. Por outro lado, quanto mais você conhece a sua sombra, mais você aprende a lidar com ela e menor é a chance dela te pegar desprevenido. O Jung mesmo já dizia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Até Jesus teve que lidar com a sua própria sombra, das tentações que ele enfrentou lá nos 40 dias e 40 noites que ele passou no deserto. Buda teve que lidar com a própria sombra enquanto ele meditava aos pés da árvore e teve que enfrentar as tentações de Mara. Eles não negaram a própria sombra. Ao contrário, eles olharam para elas. E se até Jesus e Buda tinham sua própria sombra e lidavam com elas, não acredite em alguém que diz explícita ou implicitamente que você deve ser pura luz e que não pode ter sentimentos ruins como raiva, tristeza ou revolta. Que você deveria transcender a dualidade e não se importar com esses sentimentos. Tentar reprimir os sentimentos é tentar fugir deles. E quando você foge deles, você perde a oportunidade de entender o que eles têm a te dizer sobre si mesmo, sobre o que você está vivendo, sobre o ambiente onde você está, sobre como que os outros te tratam. É extremamente necessário entender os sentimentos, para que você possa lidar com eles de uma forma amadurecida, de uma forma construtiva, e não querer que eles desapareçam para sustentar uma falsa iluminação e uma falsa superioridade. Bom, gente, é isso. O papo hoje foi bem sério. Me conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já viu ou vivenciou alguma coisa do tipo. E se você achou esse vídeo útil, curte, compartilha com as pessoas, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para você saber sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu não posto assim com tanta frequência, então o YouTube não distribui muito bem os vídeos. Mas se você ativar o sininho para ter todas as notificações, vai sempre ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E se você quiser e puder contribuir mais ainda, me manda um pix, que eu vou ficar muito feliz. Então, gente, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.